Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O objetivo da nossa aula de hoje é falar, explicar o que é a inteligência artificial de uma maneira bastante geral, bastante simplificada, mas principalmente como é que você pode utilizar esses aplicativos que estão aí disponíveis, centenas, milhares de aplicativos, no seu dia a dia, para facilitar a sua vida, para se divertir um pouco mais, sem ter que ser um especialista em tecnologia, um programador de computadores, nada disso. É como é que você pode, conhecendo alguns desses aplicativos, usar ele para fazer as tarefas que você normalmente tem que fazer. Mas sem complicar a sua vida. Ao contrário, a ideia é facilitar a sua vida. Para você que é um profissional liberal, um empresário, mas que não tem tempo para ficar fuçando a internet para descobrir essas coisas todas aí. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre o que é essa tal de inteligência artificial. Muito simplificadamente, inteligência artificial é um programa de computador, é um algoritmo, essa palavra está na moda, vamos sempre guardar, né? É um conjunto de instruções que faz um computador se comportar de um jeito que parece inteligente, porque ele vai tomar decisões por você. Você dá uma instrução, ele está programado para executar a tarefa que você pediu. Por isso que, inclusive, a gente costuma ter inteligências artificiais dedicadas a tarefas específicas. Tem umas que fazem imagem, tem outras que produzem texto, tem outras que buscam respostas numa base de dados. Cada uma faz uma coisa diferente. Mas qual é o objetivo de uma inteligência artificial? Bom, basicamente facilitar seu trabalho, facilitar sua vida, oferecer para vocês soluções para questões que vocês querem resolver e que dariam mais trabalho para fazer na mão, mais trabalho para fazer por vocês mesmos. Uma espécie de assistente para o seu dia a dia. Se a gente for pensar assim um pouco mais tecnicamente, a inteligência artificial é um programa de computador que capacita a máquina para executar uma tarefa que você gostaria que ela executasse sem ter que ficar fazendo um programa de computador. Exemplos de inteligência artificial. A Alexa e a Siri, que são essas duas vozezinhas que respondem comandos para a gente no computador, no celular. Os chatbots. O que é um chatbot? Quando você entra numa loja, entra num site, tem lá uma caixinha para você interagir com ela, fazer pergunta e te mandar a resposta automaticamente. Você fala, você escreve e recebe uma resposta. Carros autônomos, né? Está se falando muito disso, o carro que anda sozinho, dirige sozinho. Tem desde coisas muito complexas até coisas muito simples. Você tem hoje fábricas que são totalmente dirigidas por inteligência artificial. Tem um programa de computador que opera as máquinas, e as máquinas vão construindo carros ou fazendo máquinas, outras máquinas, né? Basicamente seguindo um algoritmo que vai tomando decisões passo a passo ali. Então, tudo isso aí é inteligência artificial. Quando você fala em inteligência artificial, tem algumas palavrinhas que é bom conhecer. Primeiro, a própria inteligência artificial e qual é a definição dela, que é essa coisa de ser um programa de computador que executa tarefas por você. Segundo, prompt. Também está na moda falar em prompt, engenharia de prompt e tal. Por quê? O que é o prompt? O prompt é o comando verbal que você dá para uma inteligência artificial executar uma tarefa. E como a gente ainda está numa fase inicial desse desenvolvimento da inteligência artificial para uso de mortais comuns como nós, essa questão de instrução ela não está tão bem resolvida assim. Porque uma coisa é você programar um computador, usar uma linguagem de computador, onde você dá um comando muito específico, você tem que conhecer a linguagem, dar instrução na linguagem que o computador está preparado para receber. Neste caso, não. O que se deseja com esses aplicativos de inteligência artificial é que você dê o comando do jeito que você quiser. Você vai lá e fala, olha, eu quero que você produza uma imagem com o deus grego Apolo jogando bolinha de gude com meu filho. E o computador tem que entender isso daí, né? Então, por mais que as inteligências artificiais estejam já mais desenvolvidas para entender essa linguagem natural que a gente fala, tem umas instruções que ela entende melhor do que outras, né? De qualquer forma, essa instrução que você vai dar chama-se prompt. E a gente, na medida que vai interagindo com uma inteligência artificial, ambos, a inteligência e a gente, vamos aprendendo qual a melhor forma de dar instrução para ela, qual a melhor forma de elaborar o tal do prompt. E eu falei que a gente vai aprendendo e a máquina também, é verdade. Tem um processo chamado machine learning,
aprendizado de máquina. Este programa, esse algoritmo, que a gente chama de inteligência artificial, ele foi construído de forma, ou normalmente ele é construído de forma, a ir aprendendo na medida em que ele executa as tarefas. Você dá uma instrução, ele te entrega aquilo que você pediu, não ficou bom, você corrige. Na próxima vez ele já percebe que, olha, quando ele pedir isso, na verdade ele quer aquilo, e vai aprendendo com você também, né? Enquanto você aprende a conversar com ele aprende a conversar com você também. E para cada nova solução, para cada nova produção que ele faz, ele encontra um novo caminho e vai crescendo, vai facilitando o trabalho para ambas as partes. Isso é machine learning. E você tem uma outra questão, que é um tal de deep learning, que é o aprendizado profundo. E o que é o tal do deep learning? Aí é mais complicado. Ele usa um processo chamado rede neural, que eu não vou aqui entrar em detalhe e explicar o que é, mas é um estudo de ramificação de alternativas e de probabilidades que faz com que ele possa entender mais profundamente o que está acontecendo, encontrar soluções mais interessantes e ele mesmo ir aprendendo de alguma forma, mesmo sem a interação direta. É mais pela... Você não precisa dizer que ele está errado ou não, ele pode explorar novas possibilidades, ele pode ser mais criativo, e eu coloco entre aspas, porque a criatividade é um processo mais complexo do que simplesmente trabalhar com combinação de probabilidade, né? Mas não vamos entrar nesse mérito aqui agora. Entenda que temos uma inteligência artificial, que é um algoritmo, você conversa com ela através de prompts, e ela vai aprendendo ao longo desse processo, não só a partir da conversa, mas a partir da própria produção que ela vai executando ao longo do tempo. Agora, é importante saber, a inteligência artificial não é uma coisa nova, tá? Isso aí começou a funcionar mais efetivamente já na década de 1950. E mesmo esse negócio de rede neural, de aprendizado, né, de machine learning, também é antigo. Nós estamos falando dos anos 80 lá atrás. Mas realmente foi só nos anos 2000, né, no início desse século, que a gente começou a ver a inteligência artificial de maneira mais transparente para nós que somos usuários. Quando você pega, por exemplo, o sistema de busca do Google, o sistema de recomendação da Netflix, isso aí é um processo de inteligência artificial, né? Na medida que você vai buscando, né, o Google vai aprendendo os temas que te interessam e te traz mais temas relacionados com aquilo que você costuma buscar. Na medida que você assiste um filme na Netflix e diz que gosta ou diz que não gosta, Netflix vai aprendendo, né, aquilo que tende a te agradar mais e te oferece mais daquilo. Tem lá suas contraindicações esse tipo de processo, porque acaba te mantendo dentro de uma bolha. Mas, de novo, não é sobre isso que nós estamos falando aqui, mas é bom entender que esses algoritmos de inteligência artificial eles começaram a ficar acessíveis para a gente, de alguma maneira, no começo desse século, por volta do ano 2000. Mas ainda o grau de interação que a gente tinha com isso era pequeno. Só aqui nessa década de 2020 é que a gente começou a ter acesso a aplicativos mais interativos, onde a gente de fato poderia participar do processo de geração de conteúdo com o uso desses aplicativos de inteligência artificial. Então, a trajetória nasceu lá mais ou menos por volta de 1950, foi evoluindo, a gente teve aí as URAs, né, aquelas unidades de atendimento, depois a gente teve esses aplicativos de preferência, tipo Netflix e Google, e mais recentemente agora a gente tem um paraíso de aplicativos para a produção de coisas para a gente mesmo, em que a gente comanda a inteligência artificial. E onde hoje em dia a inteligência artificial é usada? Olha, em um monte de lugares, tá? Mas basicamente nos assistentes virtuais que atendem a gente nos sites hoje em dia, nos sistemas de recomendação, como eu comentei agora há pouco, em segurança cibernética, né? Os bancos, por exemplo, cuidam da nossa segurança, da nossa conta, dos nossos investimentos, tudo com inteligência artificial, para proteger os dados que eles têm lá a nosso respeito e nosso próprio dinheiro que estaria lá eventualmente aplicado. Tem sido muito utilizada, isso tem dado bastante discussão naquilo que a gente chama de economia criativa, né, no marketing, na criação de conteúdo, criação de vídeo, criação de livros, tudo isso é muito facilitado com a inteligência artificial. Também reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem, talvez alguns de vocês morem em algum edifício que já não precisa mais se anunciar para o porteiro, você olha para uma pequena câmera, a câmera reconhece você e você entra. Tem vários dispositivos que reconhecem você, seja pela sua digital, seja pela sua cara, seja pela sua voz, isso está também crescendo bastante. Como eu já comentei na automação da indústria, na verdade a indústria
foi quem mais evoluiu no uso de inteligência artificial nos seus processos nessas últimas décadas. Hoje tem muita fábrica totalmente robotizada, automatizada, com o uso de inteligência artificial. Na área de medicina e na área de saúde, para uma porção de coisas, para diagnóstico, para operação de robôs para fazer cirurgia, para desenvolvimento de medicamentos, para tratamento de pacientes, para, usos infinitos aí na área de medicina. Foi uma área que também evoluiu bastante com a inteligência artificial. E também estamos desenvolvendo agora veículos autônomos, drones, várias coisas que fazem coisas sozinhas. Lembre que essa é a proposta da inteligência artificial. Ela simula os processos de decisão de um ser humano, né, os processos naturais. E onde a inteligência artificial tem mais sucesso? Naqueles processos que são repetitivos, em que a gente é capaz de prever todas as decisões possíveis que vão ser tomadas e conduzir o programa para, considerando as variáveis que vão estar envolvidas, tomar esse tipo de decisão. Mas e como é que as pessoas, como eu e você, já não estou mais agora falando de empresa, não estou mais falando de negócio, estou falando de gente, né, de pessoa, entre aspas, pessoa física. Como é que as pessoas têm utilizado a inteligência artificial? Basicamente para 4 coisas. Primeiro, para automatização de tarefas que sejam tarefas de rotina. Isso quer dizer programar a entrega de e-mail, programar o seu despertador, medir, usar um reloginho para medir sua performance, né, de exercício, o seu sono, coisas que sejam, vamos dizer, de monitoramento e de automatização de coisas do seu dia a dia. Um outro uso tem sido o uso da inteligência artificial como assistente, né, como alguém, como se você estivesse contratando um secretário, uma secretária, para fazer coisas para você no seu dia a dia. Então aí você tem Google Assistant, a Siri, o Copilot, o GPT pago, onde você pode criar assistentes também. Você pode orientar essas ferramentas a buscar coisa para você na internet, avisar, dar alertas para você do seu dia a dia, agenda, esse tipo de coisa. Também está sendo usada para analisar informação, analisar dados, você tem uma tabela Excel com as suas despesas, pode automatizar essa análise para saber onde você está gastando mais, onde você está gastando menos. Qualquer coisa onde você tenha muita informação, um texto grande que você quer resumir, qualquer coisa que você tenha muita informação e quer uma ajudazinha para simplificar o acesso a essa informação e a organização dessa informação. E por último, o que é mais comum é em trabalhos criativos, que é ler, resumir, analisar textos, buscar informação na internet, produzir imagens, preparar apresentações e até para escrever livros, né, fazer os famosos e-books. Vou citar para vocês aqui alguns exemplos de IAs, inteligência artificial, estão aí disponíveis, de aplicativos de inteligência artificial que estão disponíveis para essas coisas todas que eu comentei. Você tem os famosos modelos de linguagem, são aquelas com as quais você conversa e a inteligência dá resposta. Aí eu estou falando do GPT, do Gemini, do Claude. O GPT é o mais famoso deles, é nesse segmento, né? Você tem várias IAs para geração de imagem, essa aí toda semana tem meia dúzia nova, né? Mas creio que as mais famosas são o Gencraft, o DALL-E, o Midjourney, Ideogram. Eu vou até mostrar uma ou duas para vocês aqui ao longo da aula. Tem algumas também para produção de vídeo, como o HeyGen, o CapCut, o Synthesia. São 3 que eu me lembro agora para mencionar. Você tem também para produção de apresentações. Essa apresentação que eu estou fazendo para você, esses slides aqui, eles foram produzidos pelo Gamma, que é um aplicativo especificamente, eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco, especificamente feito para fazer PowerPoint. PowerPoint mais umas outras coisinhas, mas o pessoal usa mais para fazer PowerPoint mesmo. Tem outros também como ele. Você tem ferramentas que são específicas para produção de books. Acho que a mais famosa é o Scrivener, vou mostrar ele para vocês também. E tem também as ferramentas para produtividade integradas, como, por exemplo, o Copilot da Microsoft. Se você é um usuário de aplicativos da Microsoft, é possível que você já tenha utilizado essa inteligência artificial para automatizar alguma das tarefas no seu PowerPoint, ou no seu Word, ou coisa parecida. Aliás, eu não tinha comentado, mas uma das aplicações, né, que a gente tem para a inteligência artificial hoje, que o pessoal também usa bastante, é para transcrição de
conversas, textos, vídeos e para tradução em outras línguas também. Hoje, se você hoje é um usuário de Word, por exemplo, ou do aplicativo de texto da Google, se você quiser escrever um texto numa língua e quer ver ele em outra língua, você simplesmente pede traduz para mim. E automaticamente a inteligência artificial vai traduzir o texto para a língua que você pediu. Não vai ser perfeito, não vai ser impecável, mas é uma grande mão na roda, acredite. É bem mais fácil do que você traduzir o texto do zero. Mas vamos começar com algumas coisas práticas aqui. Aliás, eu estou gravando esse trecho da aula com Zoom e estou gravando na varanda aqui do meu apartamento e o Zoom está substituindo o fundo com uma imagem, que foi essa dos raios aí que eu pedi para ele colocar, usando inteligência artificial para isso. Mas vou compartilhar a tela com vocês. Vamos começar pelo Chat GPT, que é o aplicativo mais popular do momento. Espera aí. Vou começar por aqui. Essa aqui é a versão gratuita do Chat GPT, onde você pode fazer perguntas, né? Simplesmente chegar e falar, escuta, por exemplo, eu comprei na feira essa semana sementes de gergelim e queria aprender a fazer tahine com isso. Vamos perguntar para o Chat GPT como é que a gente faz isso. Comprei sementes de gergelim e gostaria de saber como fazer a pasta de tahine. E aí ele está me respondendo, olha, para fazer a pasta de tahine você precisa de poucos ingredientes, você precisa de uma xícara de semente de gergelim, 2 a 3 colheres de sopa de óleo de gergelim ou azeite de oliva, azeite de oliva eu tenho, sal, que é opcional, aí você torra um pouco a semente de gergelim, ele explica como é que a gente faz isso aí, processa as sementes, ou seja, bota tudo num processador, adiciona o óleo e ajusta a textura. E para armazenar, coloca num pote de vidro com tampa hermética, guarda na geladeira. Pode durar por semanas. O óleo pode separar com o tempo, aí basta você misturar. Pronto, olha que coisa mais simples. Tá, mas isso eu também podia procurar no Google, sem problema. Então, eu vou fazer uma coisa mais complicada. Eu vou colocar aqui, vou adicionar um arquivo. Deixa eu ver aqui, meus arquivos para a aula. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver, um e-book. Ele está carregando um e-book que eu mesmo escrevi, que chama Mind Hackers. E vou pedir para ele fazer o seguinte, eu vou pedir para ele me dizer o que tem aí dentro. Resuma o conteúdo desse e-book e apresente em tópicos. Pronto, ó. Eu não pensei muito para fazer a pergunta, tá? Ele está trabalhando. Aqui está um resumo em tópicos do conteúdo do e-book Mind Hackers. Está dizendo que eu estou falando da metamorfose da mídia, dos novos modelos de negócio, como é que é o novo profissional de mídia, quais são as tendências para o futuro de mídia, quais são os pontos de atenção para o futuro, e está aqui o resumo com um link para poder acessar o Mind Hackers também. Vocês vejam, né, essa mensagem, esse comando que eu estou dando aqui, né, o comando que eu dei aqui atrás, cadê? No primeiro exercício que a gente fez, comprei semente de gergelim e gostaria de saber como fazer. Isso é o prompt. Essa é a instrução que eu estou dando para o GPT para ele fazer aquilo que eu quero, para a inteligência artificial fazer aquilo que eu quero. Nesse caso, buscar uma receita de tahine. E aqui, nesse caso, o outro prompt foi resuma o conteúdo desse book e apresente em tópicos. Foi isso que eu quis dizer. Né? Como é que funciona? Você não precisa fazer um programa, não precisa ter um código, uma linguagem de computador para conversar com a inteligência artificial. Você simplesmente escreve do jeito que você costuma falar, faz do jeito que você quiser. Claro que você pode melhorar esse tipo de pergunta, por exemplo, aqui ele dividiu em quantos tópicos? 5 tópicos. Tá? Eu não quero 5 tópicos, eu quero 3 tópicos. Então, eu vou pedir para ele dizer o seguinte, resuma em apenas 3 tópicos. E ele vai refazer, ó. Agora ele só está botando um tópico: transformação da mídia, novos modelos de negócio e profissionalização e tendências futuras. Pronto, né? Resolveu o meu problema aqui também. É assim que funciona. Esta é a versão gratuita do GPT, você não precisa pagar para usar.
eu pago para usar, então ele me permite fazer GPTs que eu posso treinar para tarefas específicas. Eu tenho aqui vários agentes. Um agente para fazer revisão de texto, um agente para fazer pesquisa, um para utilizar a minha metodologia de cenários futuros, um para fazer análise de pesquisa. Então, você pode, quando você paga, treinar um GPT. Eu vou entrar um pouco aqui para vocês darem uma olhada. Um segundinho só aqui. Explorar GPT, está aqui. Só quem paga pode entrar nessa pasta aqui. Você pode usar GPTs que outras pessoas criaram para coisas diferentes aqui. Isso aí é tudo. Esses aqui são uma lista de GPTs que outras pessoas criaram. Um para gerar imagem, um para escrever para você e assim sucessivamente. Mas eu tenho os meus GPTs, né? Aqui, ó, meus GPTs. São todos esses aqui. Vamos dar uma olhadinha no que significa você treinar um GPT. Por exemplo, esse GPT que eu fiz aqui para fazer pesquisa de notícias, informações referentes a negócio. Vou entrar aqui em editar e vocês vão ver que eu dei um nome para o GPT aqui, coloquei um símbolo para ele, escrevi aqui que é para explorar o ecossistema de negócio. Neste caso, eu dei todas as instruções em inglês. Não precisava. As instruções poderiam ser em português também, tá? Eu só descobri, esse é o primeiro que eu fiz, eu só descobri depois que eu podia fazer as instruções em português. Então, esse já tinha sido em inglês mesmo. Mas eu estou dizendo aqui para explorar o web e priorizar as fontes confiáveis de informação, principalmente as grandes empresas de consultoria, os grandes jornais e sites que são considerados mais confiáveis, as associações setoriais, etc, etc, etc. Pronto, basicamente é isso que eu fiz. Diz que ele pode navegar pelo web, que ele pode gerar imagens pelo DALL-E, que é um dos aplicativos de geração de imagem, e diz que ele pode interpretar códigos de análise de dados, caso eu esteja querendo fazer um programinha de computador, porque o GPT também faz programa de computador, se você pedir, faz em linguagem de máquina, né? Vamos sair daqui. E agora vamos entrar nesse GPT aqui em particular. Pronto. Que tipo de pergunta eu faço para esse GPT? Coisas especificamente de negócio. Por exemplo, acordei agora de manhã, quero saber quais foram as notícias mais importantes do dia no ambiente de negócio. Vou perguntar isso aí. Quais são as notícias mais importantes do dia relativas a negócios? Indique as 5 mais relevantes. Assim eu já sei o que eu preciso ler, o que eu preciso me preocupar. Ele está buscando. Ele está navegando na Forbes, para trás. Aqui, ó. Aqui estão as 5 notícias mais relevantes do mundo dos negócios no momento. Aumento de investimento da Petrobras, expectativa do mercado financeiro para a super quarta. Super quarta é quando o Federal Reserve define a direção da política econômica dos Estados Unidos. Isso impacta o mundo inteiro mesmo, inclusive a Ibovespa, como ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que a Ibovespa começou em alta, refletindo essa expectativa. A inteligência artificial, como destaque na Black Friday, o Google anunciou que a inteligência artificial será uma das principais ferramentas para impulsionar vendas na Black Friday. Negociação da Azul para reestruturação de dívidas e Federação das Indústrias propõe um novo programa de redução de consumo de energia. Isso, na opinião dele, foram as notícias mais importantes. Porque eu poderia dizer, não, mas eu não queria saber assim tão geral. Eu trabalho, sei lá, no setor de energia elétrica, então eu quero saber... Não, vamos dizer que eu seja um médico, um psicólogo, pronto. Quais são as notícias mais importantes para um psicólogo? E ele está aí trabalhando para ver, então, agora com essa nova ordem.
ele está indicando aí a questão da ansiedade climática, a preocupação com secas e incêndios, está criando esse negócio de ansiedade climática. Está falando aqui do censo PSI, de 2022, que o Conselho de Psicologia divulgou o censo PSI, que é o maior levantamento já realizado na profissão no Brasil. Está falando sobre o impacto do aumento da demanda por serviços de psicologia, está falando sobre a questão da prevenção do suicídio e está falando sobre o Brasil como o país mais depressivo da América Latina. Então, vocês entenderam para que serve esse tipo de coisa, né? Cada agente serve para fazer alguma coisa diferente. Eu tenho um agente revisor, que eu dei instruções para ele fazer revisão de texto, né? Acabei de fazer um artigo, acabei de escrever alguma coisa, eu subo lá e peço para ele corrigir, ver se tem algum problema gramatical, estrutural, tal. Ele faz a correção melhor do que os corretores do Word, porque eu orientei-o para fazer uma revisão. Deixa eu entrar aqui, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Agente revisor. Está aqui, ó. Proceda a uma revisão completa do texto, tanto ortográfica como gramatical. Respeite o estilo original do autor, mantendo a formalidade ou coloquialidade, adequando o texto à norma padrão. Devolva o texto revisado no mesmo formato em que foi enviado. Isso aqui, honestamente, não funciona muito bem. Indique ao final do trabalho cada uma das alterações efetuadas, apresentando o texto original e o corrigido para comparação. Por necessário, indique as fontes consultadas para a correção. Então, é uma correção, é como se eu estivesse contratando de fato um revisor. Na prática, cada um desses agentes aqui é como se você contratasse um assistente, né? Um assistente para procurar para você na web, na internet, as notícias mais importantes, um outro assistente aqui que faz a revisão de texto. Esse assistente aqui eu uso para aplicar minha metodologia de desenho de cenários futuros. Bom, sucessivamente, você cria o assistente para que você quiser. Este aqui é o ChatGPT, versão gratuita, você pode perguntar, ele é um pouco mais lerdo, vai um pouco mais profundo, erra um pouco mais e a paga é mais eficiente. Tá? ChatGPT, visto? Legal. Então, agora vamos ver outro. Esse aqui é o Gama. O Gama é um aplicativo que serve para a gente fazer algumas coisas, entre elas, aquela para a qual ele é principalmente usado, fazer PowerPoints. Essa apresentação que eu fiz para vocês, como vocês podem ver, eu fiz aqui. Olha que coisa interessante. O que eu fiz aqui? Eu subi um roteiro e pedi, dessa apresentação que eu estou fazendo aqui, eu subi o roteiro e pedi para ele preparar os slides. E ele preparou. Né? Os slides que vocês viram estão aqui. Depois eu baixei e fiz mais algumas alterações aqui, mas eu tenho usado para fazer vários trabalhos meus mesmo. Aqui, por exemplo, eu subi um currículo, simplesmente subi meu currículo aqui e falei, escuta, faz uma apresentação para mim do meu currículo. E ele fez, deixa eu mostrar para vocês como é que ficou aqui. Partindo do currículo que eu mandei para ele, ele preparou uma apresentação dizendo, né, Flávio Luiz Seabra Ferrari, experiência em liderança estratégica e inovação. E a gente vai descendo aqui, ele começa a detalhar. Isso tudo foi ele que escreveu, tá? Eu mandei um currículo muito sintético, mesmo só dizendo aquilo que eu fiz na vida. Ele já disse, o cara foi CEO e MD para o Brasil, para a América Latina, trabalhou com desenvolvimento sustentável, porque ele trabalha buscando crescimento e resultados positivos, ele engaja stakeholders, ele implementa as melhores práticas de governança, gestão, operação, tem visão estratégica, inovação, analisa cenários. Olha, eu olhei aqui, eu fiquei até com vontade de me contratar para trabalhar, né? Uma coisa impressionante esse Flávio aqui pela descrição feita pela inteligência artificial. Diz que eu faço análise de tendência, faço planejamento estratégico, né? Trabalho em comunicação eficaz, tenho expertise em transformação digital através da análise de dados, marketing digital, otimização de processos. Aqui ele fala da minha formação com experiência acadêmica, dizendo que eu sou engenheiro de produção, especializado em marketing, tenho mestrado em filosofia, tenho certificado como consultor. Tudo isso ele retirou lá do meu currículo. Tenho prêmios de reconhecimento, tenho várias publicações, faço palestras e eventos, participo em associações. E ele criou para mim, isso foi uma coisa muito curiosa, um portfólio de serviços. Isso não estava no meu currículo, eu só disse aquilo que eu fiz. Mas ele falou, olha, tem um belo portfólio, consultoria estratégica, mentoria e inovação,
trabalhar como executivo temporário, vocês podem me contratar para tudo isso, pessoal, né, de acordo com o meu currículo. Basicamente foi isso que ele fez. E aqui, basicamente, o que você faz é, eu quero criar alguma coisa nova, você pode escolher colar um texto aqui, por exemplo, como base, pode simplesmente gerar a partir de um prompt, pode importar um arquivo, né? Neste caso aqui, quando eu fiz essa apresentação, né, eu subi o meu currículo aqui, importei o arquivo, mas vamos fazer aqui alguma coisa de brincadeira saindo do zero. Você pode fazer uma apresentação, você pode criar um site, se você quiser, ele faz o template do seu site, ou pode criar um documento, como um e-book ou coisa parecida. Tem inteligências artificiais melhores para fazer e-book, mas vamos lá. Então, vamos criar uma apresentação. Eu digo, quero criar uma apresentação profissional, vamos dizer, para um dermatólogo. Vamos botar no feminino, porque assim talvez traga a imagem mais feminina. Uma dermatologista. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Sobre a doutora, vamos dar um nome para a doutora. Doutora, um nome simples, vai? Maria da Silva. Só botar o nome da doutora. Mas olha o que ele já propõe. Ó, você vai fazer uma apresentação, você tem que falar da especialidade do serviço, sugerir alguma abordagem diferenciada, porque né, você se destaca, quais são os resultados que você costuma alcançar, botar depoimento de pacientes, dizer se você usa alguma infraestrutura, tecnologia, equipamento, que convênios de plano de saúde você atende e como é que você entra em contato. Você escolhe o tema da apresentação. O que é o tema? Que cores você quer usar de fundo, como é que você quer a carinha dela, tem vários temas que ele já propõe para você. Pronto, vamos escolher essa aqui. Vamos gerar. Ele está criando uma sugestão de apresentação. Claro que essas coisas funcionam melhor se você subir já um roteiro daquilo que você quer que seja dito. Por exemplo, como eu fiz com o meu currículo. Né? Você, se é uma profissional de dermatologia, faz lá um resumo e fala, eu quero que coloque essas coisas aqui. Mas vamos ver o que ele criou saindo do nada. Só que você pode trocar a sua foto, colocar, se você for a doutora Maria, você coloca a sua foto aqui no lugar, sem problema nenhum, é só substituir. Mas ele já começou a sugerir aqui, ó. Doutora Maria da Silva é uma recomendada dermatologista com vasta experiência e paixão por cuidar da saúde da pele. Ela dedica a oferecer tratamentos personalizados e eficazes para atender as necessidades individuais de cada paciente. Especialidades de serviço, tratamentos faciais, tratamentos corporais, vê que tem que fazer alguns ajustes, tá? A letra não coube exatamente aqui dentro, tá? Precisa dar uma melhorada depois de pronta. Né? Faz tratamentos corporais, dermatologia pediátrica, dermatologia estética, tem uma abordagem diferenciada, escuta ativa, diagnóstico preciso, tratamentos personalizados, resultado alcançado, melhora na aparência da pele, tratamento de doenças, aumento da autoestima. Aqui depoimentos de pacientes, ele inventou aqui depoimentos de pacientes, aqui a pessoa teria que colocar depoimentos reais de pacientes, obviamente. Infraestrutura e tecnologia, que equipamento você usa de alta tecnologia, dermatoscópico, ambiente seguro e higiênico na sua clínica, atende esses convênios aqui, plano de saúde. Olha que interessante, né? A inteligência artificial fez aquilo assim, sem nenhuma informação, ela já criou uma boa base para você fazer o seu trabalho. Se você colocar todas as informações, isso já vai sair de acordo com o currículo, não é, dona Maria da Silva? E aqui você pode colocar o contato para agendamento. Interessante, né? Então, esse é mais um exemplo de uso cotidiano que você pode fazer da sua inteligência, de uma inteligência artificial, nesse caso aqui a Gama, que é a mais famosa para fazer PowerPoint. Agora vamos ver outra. Essa aqui é bem simplesinha. É um site que chama Remove BG, Remove Background. Para que ele serve? É só para você tirar fundo de imagem, se você precisar. Vou dar um exemplo bem simples. Você só tem que arrastar uma imagem aqui. Eu vou arrastar uma foto minha aqui. Pronto. Aqui é a foto que eu carreguei. E ele vai remover o fundo da foto. Pá, tirou o fundo. Pronto. Eu simplesmente aqui abaixo a foto e posso usar esse fundo para qualquer outra coisa.
Eu vou tirar ele daqui e botar numa outra pastinha que depois a gente usa para alguma outra coisa aqui. Espera aí, que ele pode ser útil. Eu vou passar para mais uma outra aqui, que é uma que é muito popular, porque ela faz um monte de coisas diferentes. É o Canva. Essa aqui é uma inteligência artificial que serve para você criar coisas gráficas, principalmente, mas também vídeo. Tem aqui uma lista, ó, faz banner, faz infográfico, faz logo, faz doc. Eu uso bastante para fazer coisas, por exemplo, aqui eu fiz o logotipo da minha marca, o Descolapso, do canal que eu tenho ali no YouTube, onde eu falo, entrevisto pessoas e falo sobre temas relacionados ao descolapso do planeta. Não vou entrar em detalhes aqui agora, porque a ideia não é vender minha página no YouTube. Mas aqui eu criei aqui esse logotipo, várias versões, eu vou criando imagens aqui. Usei para isso, por exemplo. Né? Também usei para fazer essa chamada aqui para uma das entrevistas que eu fiz. Eu entrevistei aqui a Débora e a Thaís, que trabalham no Aroma Buffet, um buffet muito legal, que faz catering para festa, para casamento, para empresa, esse tipo de coisa. E elas têm, a principal plataforma delas de divulgação é o Instagram. Então elas precisavam de uma imagem quadradinha da entrevista que eu fiz aqui dentro. Normalmente eu uso PowerPoint para fazer esse tipo de coisa, mas eu já queria sair no formato certinho de um post de Instagram, então era mais fácil fazer aquilo. Trouxe as imagens todas para dentro e só montei. Isso aqui foi um infográfico que eu fiz sobre responsabilidade corporativa. No começo do ano, quando o pessoal estava falando muito de ESG, e eu queria escrever um artigo dizendo, olha, ESG é uma coisa meio até antiga já, começou em 2005, depois veio o Sistema B, depois veio a ideia de capitalismo consciente, revisitada, as ODSs da ONU, né, para contar um pouco que o tema do Capital disso tudo, na verdade, é a responsabilidade social empresarial, e o que vai mudando é a palavrinha que se usa para falar do tema. Por isso que eu fiz aqui, criando este material. Aqui eu fiz a capa do livro do meu filho, e assim sucessivamente. A gente usa para um monte de coisa isso aqui. Né? E tem outros materiais que eu criei para coisas, trabalhos pessoais. E basicamente é uma inteligência relativamente simples de fazer. Você entra aqui, vou pegar esse formato quadrado aqui, quero fazer um post para o Instagram, quero fazer aqui um novo quadradinho desse aqui, vou adicionar uma página. Eu posso escolher a cor de fundo que eu quero para a página, vamos ver que eu quero uma cor escura, assim. Eu posso arrastar arquivos para cá. Lembra daquela foto lá que eu removi o background? Deixa eu pegar ela aqui. Arrastei minha foto para cá. Pronto. Posso botar um texto, posso botar um título, ele já ajuda a formatar o texto, né? Vou inserir aqui, por exemplo, aula sobre inteligência artificial. Vou alinhar na lateral esquerda, subir isso aqui de lugar e botar mais um textinho aqui embaixo com Flávio, botar acento no Flávio também, vai, Flávio Ferrari. Botar esse C em minúsculo. Aqui eu queria que esse texto fosse um pouco menor, ele está um pouco grande, então vou mudar aqui para menos. Tá aí. Né? Aqui eu posso simplesmente compartilhar isso aqui com alguém ou baixar para poder usar em algum lugar. Muito simples de usar também, né? Gosto muito desse aplicativo e ele realmente tem várias outras. Né? Eu posso escolher aqui a parte mais divertida, né? Eu posso escolher elementos. Não, mas aqui eu queria um fundo. Esse fundo ficou muito sem graça. Eu quero esse fundo aqui, ó. Ó, fundo bonitão, vermelho e tal. Tá, pronto, escolhi. Coloco aqui esse fundo. Vou ampliar para ele ficar um pouco maior aqui.
Só que ele está cobrindo a imagem, né? Então eu tenho que ir aqui em posição, camadas, e vou botar ele aqui, ó. Pronto. Só que eu achei que ele ficou muito alto aqui, eu quero assim, ó. Olha que legal. Pronto, ó. Tá, deu um tchan aqui no meu banner de venda do curso. Né? Agora, eu podia também começar com um design diferente aqui, olha, eu posso escolher isso aqui, ó. Quero adicionar o modelo como uma nova página? Sim, pronto. Eu poderia fazer tudo isso, né, de um outro jeito. Por exemplo, eu vou tirar esse Lion King aqui, eu vou colocar a minha foto de novo. Pronto. Que tal? Ficou bonitinho? Então, é isso que você pode fazer com essa ferramenta. Um montão de coisas gráficas muito bacanas. Gostaram dessa aí também? Tem umas ferramentas para geração de vídeo que o pessoal tem começado a usar bastante também. Eu escolhi uma aqui para a gente brincar. Vamos ver se ela funciona. Ah, se chama vídeo aí. Vamos tentar aqui. Essa aqui eu nunca usei. Crie um vídeo de um leão na floresta, aproveitando o pôr do sol. Está analisando aqui o prompt. Eu nem sei se essa aí aceita prompt em português, tá? Eu estou realmente usando pela primeira vez. Está pensando, ainda pensando. As ferramentas de geração de vídeo normalmente demoram mais para processar um vídeo. Para qual é a minha audiência? Que é amantes da natureza. Ele já mudou meu prompt para leão majestoso, aproveitando o pôr do sol na floresta. Vamos dizer que o nosso público seja entusiasta da vida selvagem. Pode ser, olha, está sugerindo inspiracional, dramático e épico. Acho que eu vou escolher épico. E para que plataforma eu quero o vídeo? YouTube, YouTube Shorts, Instagram Reels. Por que ele pergunta? Pelo formato que ele vai gerar o vídeo. Se vai ser vertical, se vai ser no formato 16:9 do YouTube, ou se vai ser no formato vertical, especificamente do Shorts. Vamos dizer que eu quero ele para o YouTube. E ele vai gerar. Tá analisando, já fez 11%. Olha, ele vai botar uma música no meu vídeo até, hein? Está planejando a música. Encontrando vozes. Ah, essa plataforma, ela descreve o vídeo também. E vamos lá. Eu vou dar um corte aqui para já pular para o final, tá? Que senão você vai ter que ficar esperando a produção do vídeo. E pronto, ele acabou a produção. Vamos ver com que cara que ficou a nossa produção aqui, hein? Rei da savana desperta. Sua juba capta a luz, brilhando como uma coroa de fogo. A cada passo, ele reivindica a terra, seu reino banhado no suave e cálido brilho do crepúsculo. Neste momento sereno, o tempo para. Legal, né? Você veja que ele criou um texto para o meu vídeo, colocou um locutor falando português, era português de Portugal. Talvez dê para mudar isso aí. Mas dá uma boa ideia de como é que hoje você pode criar vídeos das mais diversas formas nesse sentido. Vocês têm também serviços de transcrição de, de áudio ou mesmo de vídeo, né, como esse serviço aqui que chama Clipto. Só que esse serviço aqui é pago, então não vou mostrar para vocês, senão teria que me inscrever, pagar, etc. Tal. Custa $10 por mês para usar. Se você é uma pessoa que trabalha muito com transcrição, faz entrevistas, esse tipo de coisa, isso pode usar. Agora, bem, da verdade, você já pode fazer transcrição também usando o próprio Word, né, ou o Google Docs. Ambos, você sobe o áudio para o aplicativo e ele faz a transcrição para vocês. Vou abrir aqui para vocês um documento Word, por exemplo, do Office 365, criando um documento novo. Você entra aqui em ditar e você pode ou ditar ou transcrever um áudio que você já tenha pronto. Vamos ditar, só para ver como é que é. Oi, eu estou fazendo um ditado e pedindo para o Word transcrever para mim.
A verdade é que eu tenho preguiça de ficar digitando. Então, pode ser que eu ache mais fácil simplesmente falar o que eu quero que o Word escreva para mim. Pronto, desliguei. Vocês viram que não ficou perfeito, mas é um jeito de fazer, né? A gente pode fazer desse jeito e pode eventualmente subir um arquivo também e pedir para ele transcrever. Aí você escolhe a língua, carrega o áudio e ele faz a transcrição do áudio para você também. Da mesma forma que ele acabou de fazer com eu falando, eu subo um arquivo de áudio e ele escreve para mim o que tiver no arquivo de áudio. É assim que funciona. Bem, como eu comentei no início da aula, tem milhares de aplicativos hoje de inteligência artificial para fazer o que você bem entender. Eu mostrei alguns para vocês aqui, poderia mostrar outros. Até já pensei em fazer algumas aulas práticas de como usar cada uma delas, uma espécie de treinamento. Mas aí eu faria uma aula paga, né, porque vai dar um trabalhão para fazer. De qualquer forma, a questão é como é que você encontra o melhor aplicativo. Eu mostrei alguns, que são aqueles que eu costumo usar, mas você pode se acostumar com outros. Eu, particularmente, acho que a gente deve escolher um para cada coisa que a gente faz e ir aprendendo, explorando, porque alguns são mais complicados de fazer do que outros. Ah, aliás, eu esqueci de mostrar um que é divertido, peraí. Esse aqui é o Gencraft, é um dos que eu mais uso no dia a dia, muito legal para fazer imagem, muito legal, muito bacana mesmo. Você diz o que você quer aqui, pode ser em português também, sei lá, o que a gente vai pedir aqui? Vamos pedir deuses gregos comemorando um aniversário. Eu escolho que tipo de coisa que eu quero, se é um estilo anime, aquele estilo japonês, se eu quero cyberpunk, se eu quero uma coisa mais realista, se eu quero uma coisa, um cartoon, um videogame, aquilo que eu quiser. Vamos pedir primeiro, por exemplo, uma coisa cyberpunk, que eu gosto de cyberpunk. Aqui embaixo eu escolho o formato, vou pedir, pode ser um quadradinho mesmo, vai? Vou pedir para ele gerar essa primeira alternativa aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Aqui ele vai mostrando outras criações de pessoas que usam esse aplicativo também. E rapidinho ele já criou uma imagem para mim do que ele entendeu que são deuses gregos. Sempre que eu peço cyberpunk, essa coisa vem com esse fundo meio neon, né? Meio roxo, azul, essas cores todas. Mas eu não gostei dessa não. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir uma coisa mais, por exemplo, mitológica, porque fica com mais uma cara de deus grego mesmo. Ele tem aqui essa versão mitológica, tá aqui, ó. O problema do mitológico é que ele sempre coloca um dragão quando eu peço para ele gerar uma foto com uma pegada mitológica. Vamos ver se ele vai colocar o dragão dessa vez também. É, falei que ele coloca o dragão, mas está aqui, né? Aqui, por exemplo, essa é uma esse é um aplicativo em que essa questão do prompt é enrolada, porque ele resolve fazer do jeito que ele bem entende a história. Mas ele cria imagens muito bacanas, muito bacanas. Vamos pedir uma coisa diferente aqui, vai. Sócrates conversando com seus pupilos na Grécia Antiga. Bacana essa imagem, né? Eu sou pós-graduado em filosofia, gosto desses temas socráticos, vamos dizer assim. Mas está aí. Ah, não, mas eu queria explorar, eu queria conhecer. Onde é que eu vou buscar? Tem um monte de lugar para vocês encontrarem inteligências artificiais. Mostrar um desses lugares para vocês que funciona super bem. É esse aqui, o Tulify. Descubra os melhores sites e ferramentas de AI. Ele tem uma lista enorme aqui, ó. Os que foram lançados recentemente, mas você pode procurar. Eu queria uma inteligência artificial para engenharia. Vamos lá, engenharia. Ele traz aqui. Nós somos engenheiros, engineer now, real engineer, tal. Não, mas ficou muito vago. Eu queria uma para desenho de
plantas não, desenho de projetos de engenharia. Pronto. Ele vai me dizer quais tem por aqui. SysDesign, Adminer, Design, Voision, tá pronto, Instagram. Aí você vai procurando o que você quer aqui. Eu quero uma IA para produzir vídeo. Produção de vídeos. Panda, Storyfy, ou Vídeo. E aí o que você faz é escolher aqui, clica em cima e vai ver. Pesquisa, dá uma olhadinha se é boa, se não é boa. Ele faz uma descrição aqui no próprio site dessa ferramenta. Né? Você pode, inclusive, olha que interessante, advertise disso tudo. Você pode ganhar algum dinheiro fazendo propaganda dessa ferramenta, se você quiser. Mas tem outros sites como o Tulify que também dão a lista das principais ferramentas que você pode pesquisar para o seu uso pessoal, né, no dia a dia, para escolher os seus assistentes virtuais no seu dia a dia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula introdutória à inteligência artificial. Eu fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, entra lá no LinkedIn, me manda uma mensagem e eu procuro responder na medida do possível. E a gente se vê no futuro próximo. Tchau.